A partir desse domingo, a gente vai estudar o livro de Juízes. Vão ser, eu acho que uns 10 encontros, mais ou menos, a gente falando de Juízes. E por que a gente vai estudar esse livro, né? Juízes conta a história, então, depois, vocês lembram? Então, teve o Êxodo, né, que a gente leu aqui no começo, o Salmo. O povo saiu do Egito, aí eles chegam na terra de Canaã. Em Canaã, Josué lidera eles para poderem entrar na terra. Eles entram, eles fazem a guerra e tal, né? E aí eles vão conquistando a terra. Quando Josué morre, começa o período dos juízes, que eram líderes, que eles recebiam o Espírito Santo, e aí através do Espírito Santo eles lideravam o povo de Deus, porque esse povo começa a viver um ciclo de, por um tempo eles obedeciam a Deus, enquanto tinha alguém que lembrava eles de quem era Deus, mas aí eles iam esfriando a fé deles, porque eles estavam no meio de outros povos que iam influenciando eles, até que chegava uma hora que ninguém mais lembrava de Deus, aí eles começavam a ser oprimidos por esses outros povos. Então Deus levantava um líder que fazia o ciclo girar de novo, então lembrava eles de novo de Deus e ficava nesse processo. E o Tim Keller fala assim, desse tempo, fala assim: foi um tempo em que os israelitas tinham de escolher diariamente entre seguir a Deus como Senhor e seguir as preferências e tendências da época. O texto de Juízes não é uma leitura fácil, porém é essencial para a época em que vivemos. De fato não é fácil, porque vocês vão ver quando a gente chegar no final do livro, assim, o povo está tão corrompido, que eles ficam piores do que as nações que eles têm lá diante deles. E eu acho que eu quase nunca preguei em Juízes, sabe? Tipo, é sempre uma historinha ou outra, né? Fala de Gideão, fala de Sansão de vez em quando, mas nunca preguei assim. Mas, como ele disse aqui, que eles tinham que escolher entre seguir Deus ou seguir a tendência da época, nesse sentido, é muito parecido com o tempo que a gente vive. Porque assim, tal como o Juízes, a gente vive hoje num tempo que eles estavam numa terra nova, cheia de ídolos, né? Uma cultura nova. E a gente também vive num tempo que, assim, o mundo à nossa volta, ele tem uma cultura totalmente diferente da cultura da igreja, da cultura que Deus colocou pra gente. E a gente tem um monte de ídolos também diante de nós. Não são os ídolos, né, de estátua, né, de pedra, de bronze e tal, mas a gente tem falado disso sempre, né? É o ídolo do dinheiro, o ídolo do sucesso, da fama, do amor, né? Qualquer coisa boa que a gente coloca no lugar de Deus para ser o nosso Salvador, para ser a nossa identidade, para ser a nossa segurança, para ser a razão última da nossa vida, vira um ídolo. Então, nesse sentido, a gente tem um monte de ídolos diante de nós. E é por isso que é legal a gente olhar para esse livro, porque a gente vai ver como que, na verdade, eles fracassaram. E talvez, assim, a gente olhando para o fracasso deles, a gente vai conseguir ver o que a gente não deve fazer, né? Então, nesse sentido, hoje eu queria falar com vocês sobre como Jesus capacita a gente para a gente poder ser uma contracultura, tá? Uma contracultura. Então, primeiro, a gente precisa entender por que a gente precisa ser uma contracultura. E para isso a gente precisa entender o que é cultura. Eu peguei uma definição aqui que eu queria ler para vocês. Fala assim, a cultura de um povo ou de uma geração, pode ser tanto um povo quanto uma geração, é o conjunto de ideias, valores e manifestações que organizam e dão significado à sua vida. Ideias, valores e manifestações que organizam e dão significado à sua vida. Então a cultura é como se fosse uma moldura, tá? Ela meio que coloca limites, né? Então a gente também já tem falado um pouco disso. Então a gente tem a cultura brasileira. Aí dentro da cultura brasileira você vai ter as subculturas. Tem a subcultura nordestina, a cultura paulista, mineira, né? Dentro dessas subculturas você vai ter outras subculturas. Então você tem a cultura urbana, a cultura rural, né? Tudo isso daí vai meio que delimitando um jeito de ser, certo? Agora, será que a cultura ela é essencialmente má? Por isso que a gente tem que ser uma contracultura? E eu acho que não. Teve um movimento dentro da igreja que foi quando as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas no primeiro momento, e depois a católica também,
eles se juntaram num conselho mundial para poder discutir algumas diretrizes, né? E numa dessas reuniões eles firmaram um negócio que chama Pacto de Lausanne. Lausanne é uma cidade, né, onde eles firmaram um pacto. E aí tem um documento que foi escrito pela igreja. E esse documento fala assim, ó: uma vez que o homem é criatura de Deus, parte de sua cultura é rica em beleza e bondade. Certo? Parte da cultura do homem é rica em beleza e bondade. Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus, somos a imagem de Deus. Agora, pelo fato do homem ter caído, como a gente pecou, toda a sua cultura, usos e costumes, está manchada pelo pecado. E parte dela é de inspiração demoníaca. Então, toda cultura vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins. Coisas boas porque a gente é a imagem de Deus. Coisas ruins porque o pecado, ele entrou no nosso coração e ele vai influenciar malignamente a gente, né? Uma inspiração dos demônios mesmo. E aí é interessante a gente pensar o seguinte, a Bíblia diz pra gente que a primeira cidade que foi criada, vocês sabem quem criou a primeira cidade? Na Bíblia? Foi Caim. Caim que matou o irmão dele, Abel, né? Ele é condenado a viver errante, ele é condenado a ser um andarilho. O que ele faz? Ele cria uma cidade. Ou seja, em vez dele ficar caminhando, ele cria uma cidade. Para quê? Para oferecer proteção para ele. Né? Por quê? Lembra que ele tinha medo de que alguém vingasse ele do irmão dele. Então ele cria a cidade para poder se proteger. Mas o que é a cidade? A cidade é um monte de gente junta num espaço pequeno, não é isso? A cidade é assim, se você pegar a cidade e o campo você vai ter um monte de família num território vasto. Na cidade não, por metro quadrado você tem um montão de pessoas. Um monte de gente junta, o que acontece? Você vai ter humanidade, certo? Seres humanos em abundância. Então você vai ter coisas muito boas na cidade e coisas muito ruins na cidade. Ela sempre vai ter esse lado ambíguo, né? E é interessante que parte da cultura, parte das profissões, das coisas que são desenvolvidas, são os filhos de Caim que desenvolvem. Você pega lá também no Gênesis, você vai ver que a agricultura, a arte e a metalurgia são os filhos de Caim que desenvolvem isso. Certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente voltando agora para o texto de Juízes, Israel é um povo seminômade, um povo que caminhava e acampava, eles eram pastores, desde a época dos patriarcas. Ficaram no Egito, agora eles voltam. Ficaram 40 anos andando, caminhando pelo Egito. Eles entram na Terra Prometida, o que eles encontram lá? Um monte de cidade. E qual que é a tarefa deles? A tarefa deles é conquistarem essas cidades. Aí a gente tem que se perguntar, nessas cidades, né, cananitas, tinha só coisa ruim? Não tinha só coisa ruim. Tinha muita coisa boa. A parte de agricultura dos cananeus, ela era super desenvolvida, né? Por isso que todo mundo queria aquele território. Ainda mais que em volta é sempre deserto, os caras desenvolveram muito a agricultura deles. A escrita, né, dos fenícios, todos aqueles povos ali do litoral, também vem tudo, né, lá de trás. O comércio. Então tinha coisas boas. Mas também, como toda cultura, tinha um lado que era perverso, que era maligno. O que era isso? Principalmente a religião deles. A religião deles era uma religião da fertilidade, tá? E ela era extremamente cruel. Eu vou ler aqui alguns estudiosos que eles falam dessa religião. Ó, tem um teólogo chamado George Forrer. Ele fala assim, ó: quanto ao seu conteúdo, a religião cananita é uma religião de vida e fertilidade renovadas. Vida e fertilidade renovada, ou seja, eles tinham que estar sempre renovando a vida e a fertilidade. E como todas as religiões deste tipo, é sensual, orgíaca, eles faziam orgias, e cruel. Aí tem um outro historiador bíblico, que é o Bright, ele fala assim: importantes no mito cananita eram a morte e ressurreição de Baal. Quem é Baal? Baal é o deus da fertilidade. Que correspondia à morte e ressurreição da natureza a cada ano.
inverno, verão, certo? Primavera, outono. Então eles acreditavam que nesse ciclo da natureza, Baal morria e ressuscitava. Mas na cabeça deles, como é que isso acontecia? À medida que o mito era celebrado em ritual mimético. Ritual mimético quer dizer, eles faziam tipo um teatro. Eles representavam o que acontecia com Baal, porque Baal tinha a esposa dele também. Então eles representavam no culto lá, como se fosse um teatro, eles faziam a repetição do que acontecia no mito de Baal. E aí eles acreditavam que nessa repetição a força da natureza ela se renovava. Pensava-se que as forças da natureza seriam reativadas e que seria assegurada a desejada fertilidade do solo, dos animais e dos homens. E aí, por fim, então, mas o que tem de ruim nisso, né? Aí o Eugene Peterson vai ajudar a gente a entender. Olha só. A cultura cananeia era ninho de cobras, construído com sacrifícios de crianças e prostituição cultual. Práticas cruéis que vitimavam os membros mais inocentes e vulneráveis da comunidade, que eram bebês e virgens. Prostituição cultual era feita com virgens. Então as meninas elas eram separadas e muito cedo elas eram abusadas, na verdade, nesses cultos. E os bebês eram sacrificados, eles eram queimados vivos muitas vezes para os deuses, né? Para que eles faziam isso? Para manipular Deus ou os deuses em proveito próprio. Então é por isso que, quando a gente olha para a Bíblia lá em Deuteronômio, Deus explica para o povo de Israel por que Deus permitiu então que eles entrassem na terra e eles exterminassem com aquele povo. Naquela hora eles estavam exercendo o juízo de Deus sobre esse povo que era um povo perverso também, né? Eles estavam sendo a mão de Deus para poder executar o juízo dele. Aí lá em Deuteronômios 9 a gente lê assim, mas depois que o Senhor, nosso Deus, tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim, Deus nos trouxe aqui e nos deu essa terra porque somos bons. Deus falando para o povo de Israel. Não pensa que é porque vocês são bons, né? Não é por isso, mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los e também porque o Senhor nosso Deus quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, é por causa então do aspecto perverso da cultura cananita que Deus quer expulsar esse povo de lá da terra, para que o povo dele pudesse começar uma nova sociedade, uma contracultura, tá? Agora, para que isso não acontecesse, eles precisariam então, para que eles não se contaminassem, eles tinham que expulsar completamente aqueles povos, para não ter essa influência tóxica, né? Mas eles não conseguiram. E aí a gente vai ver que a gente também não consegue. E esse é meu segundo ponto. Por que sozinho a gente não consegue fazer isso? Vocês estão com a Bíblia, hein? Abre a Bíblia lá em Juízes capítulo 1. Deixa ela aberta que a gente vai dando uma olhada nela. Então olha só, quando a gente olha para o primeiro capítulo, eu vou explicar o que está acontecendo. O primeiro capítulo de Juízes está dando um panorama de como que estão as tribos de Israel ali na Terra Prometida, tá? Eles ainda não dominaram as cidades, né? E eles precisam fazer isso. Embora eles tivessem conquistado algumas cidades importantes, a gente vai ver que no final do capítulo de Juízes vai mostrando que vários dos povos eles não conseguiram expulsar. Então, acho que é lá no versículo 19 fala assim, o Senhor Deus ajudou o povo de Judá e eles conquistaram a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral, porque estes tinham carros de ferro. Mas a tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém. E os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. E aí você vai olhando mais para frente, vai falando, a tribo de Manassés não expulsou o povo que morava na cidade tal.
a tribo de Efraim não expulsou Zebulon, e vai falando, tribo após tribo. Até que chega a tribo de Dan, eles não só não expulsaram, como os moradores que expulsaram o povo de Dan do território que era para eles terem conquistado, né? Então eles não conseguiram tirar esses povos. Agora é interessante o seguinte, que a avaliação que Deus faz não é que eles não conseguiram, é que eles não quiseram. Então vamos olhar agora Juízes 2, capítulo 1. Juízes 2, 1. Diz assim: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Rapidão, parênteses. O que eles estavam fazendo? Capítulo 1. Acordo com os moradores. Então eles não expulsam, aí eles fazem um acordo para os caras virarem escravos, para os caras trabalharem para eles, para os caras pagarem tributos, né? Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, veja o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Ou seja, o povo de Israel disse que não conseguiu. Juízes 1,19. E o povo de Judá não conseguiu tirar os moradores porque eles tinham um carro de ferro. Deus diz: vocês não quiseram. Por quê? Porque se eles confiassem em Deus, Deus tinha garantido que Ele daria vitória para eles. Então é como se eles tivessem esquecido da promessa de Deus. O Tim Keller fala assim para a gente: basicamente, olha só isso, basicamente, nossa desobediência está enraizada no fato de que não nos lembramos de quem Deus é. Por que a gente desobedece a Deus? Porque a gente não se lembra de quem Ele é, a gente não se lembra quem é o Deus que a gente serve. O que Ele prometeu para a gente? E aí na nossa roda de conversa, na quarta, a gente chegou à conclusão de que talvez a grande lição de Juízes é exatamente que por mais que a gente tente criar um ambiente que seja espiritualmente saudável, a gente nunca vai conseguir, tirar todas as influências negativas. Talvez Juízes está na Bíblia exatamente para mostrar isso, né? Que eles tentaram, não conseguiram, e a gente também, se a gente tentar, a gente não vai conseguir. E toda vez, na verdade, que a igreja tentou, ela fez coisas piores até. Vocês assistiram aquele filme O Nome da Rosa? É um livro, na verdade, do Humberto Eco, que virou um filme. O filme tem o Sean Connery. Alguém já viu? É bem velho. É bem antigo, é. É bem antigo. Não é um filme para ver com as crianças, né? Tem uma cena lá que é bem pesada. Aliás, uma vez eu pus esse filme num curso que eu estava dando lá no CTM e eu esqueci, cara, de cortar. Eu esqueci de uma cena forte, né? Nossa. E aí eu pus e dei uma saidinha da sala. Cara, a hora que eu voltei, tinha uma aluna assim que ela estava transtornada, estava roxa de raiva, né? Mas enfim, é muito legal esse filme, por quê? Porque é um mosteiro beneditino, na Idade Média. Então os monges, o que eles fazem? Eles saem do mundo, né? Eles saem da cidade, vão para um lugar que parece um castelo todo cercado, para teoricamente eles viverem num lugar santo. Mas começa a acontecer um monte de assassinato dentro do filme. E o filme é meio que tem um monge que aparece lá sem querer, né, de visita, e ele é meio que um Sherlock Holmes que vai investigar os assassinatos. E aí, conforme ele vai investigando, ele começa a ver que tem um monte de podre dentro do mosteiro. Que aquele lugar que devia ser um lugar santo, na verdade era um antro de pecado, de coisa ruim, né? Quanto mais ele investiga, pior vai ficando. E esse filme é meio que uma paródia para dizer isso para a gente, sim. Quanto mais a gente tenta isolar, a gente não consegue. Toda vez que a igreja tentou expulsar o que tem de ruim, ela sujou a mão dela e ficou pior ainda. É quando a igreja fez as cruzadas, é quando ela fez a Inquisição, queimou um monte de mulher como bruxa, né, nas fogueiras, judeu. É quando a igreja fez
as guerras santas que teve na Idade Média, nem na Idade Média, né? Quando teve a Reforma Protestante, você vai estudar depois, lá tem as guerras, né, dos católicos contra os protestantes. Cara, é massacre toda hora, sabe? Tipo um grupo matando o outro, né? Então, a gente não consegue fazer isso por a gente mesmo, né? O Ansel Grum fala assim, ó: a igreja queimou hereges e bruxas. Com isso, buscava uma higiene espiritual, mas acabou sujando suas próprias mãos. Também hoje, os fanáticos da pureza sujam com pesados insultos os que têm convicções e religiões diferentes da sua. É só a gente abrir o Facebook, né? A galera muito fanática vai, cara, é por conta de política, por conta de religião. Tipo, quem pensa diferente é massacrado, né? Pureza e sujeira estão, portanto, estritamente ligadas. Aí olha essa frase: quem busca a limpeza absoluta nem percebe o quanto está sujando o mundo. Quem busca pureza absoluta nem percebe o quanto está sujando o mundo, né? A gente não consegue acabar com aquilo que é mal, aquilo que é tóxico, perverso, fora no mundo, porque essas coisas, na verdade, elas estão dentro da gente. Jesus vai falar que está dentro do nosso coração. É por isso que a gente pode, sei lá, igual aquele filme A Vila também, né? A gente pode criar uma sociedade lá alternativa, viver num lugar fechado, e ainda assim vai acontecer coisa ruim, porque está dentro do nosso coração. Jesus falou, cara, não é o que sai do homem que contamina o homem, é o que sai da boca. Por quê? O que sai da boca vem do coração. E aí Jesus vai dizer, é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, as invejas, a calúnia, o orgulho, o falar e o agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então, o mal não está lá fora, o mal está aqui dentro. Os ídolos não estão só lá fora, os ídolos estão aqui dentro, né? Porque, como eu disse, toda vez que a gente pega uma coisa boa e a gente coloca ela no lugar de Deus, a gente cria um ídolo, tá? Então, a nossa situação é, se a gente correr, o bicho pega, né? Se ficar, o bicho come. Então, o que a gente faz, então, para a gente poder sair dessa situação? E, na verdade, não tem nada que a gente possa fazer, né? A gente não consegue fazer, mas tem alguém que consegue. E esse é meu terceiro ponto, que é como Jesus torna possível a gente se tornar essa contracultura. Então, olha só. No começo da história de Juízes, olha de novo lá para a Bíblia. Tem uma família que não se esquece de quem é Deus. E tem uma família que confia em Deus. Essa família é meio que uma miniatura daquilo que Israel deveria ser. E que família é essa? É a família de Caleb. Lembra dos espiões que foram espiar a terra, os 12? Que só 2 que não acreditaram em Deus, que Deus podia dar a terra? Era Josué, que liderou, e o Caleb. E aí em Juízes vai falar que a família de Caleb, que era da tribo de Judá, foi a única que confiou completamente em Deus, né? Então os homens de Judá, a gente olha lá no começo de Juízes, capítulo 1, eles vão conquistando lugares difíceis. Eles conquistam Jerusalém, que é uma cidade que está no alto de uma montanha, uma fortaleza, né, com um muro e tal, eles conseguem conquistar. Eles conquistam Hebrom, que se você for estudar lá em Gênesis, vai falar que Hebrom era o lugar onde viviam os gigantes, onde vivia o povo que era grande, forte, que tinha, que dominava o aço, né, para poder fazer armas. E eles conseguem conquistar esses lugares. Então eles chegam numa cidade chamada Debir. E olha que interessante, Caleb, ele oferece a mão da filha dele em casamento. A filha dele chamava Aksá, para o homem que conseguisse conquistar aquela cidade. E aí fala lá que Otoniel, que é o irmão mais novo, que é filho do irmão mais novo de Caleb. Filho do irmão mais novo de Caleb, é o sobrinho de Caleb, né? Ele vai e ele conquista a cidade. E aí ele casa então com a filha do Caleb. Aí a gente vai ver no capítulo 3, eu queria que vocês abrissem lá no capítulo 3, para a gente ver quem foi Otoniel. Juízes 3, 9 e 10. Aí começa o ciclo, né? Israel esquece de Deus, eles são dominados por um povo estrangeiro da Mesopotâmia, que oprime eles.
O nome do rei da Mesopotâmia significa duplamente perverso, ou seja, o cara devia ser muito ruim, né? E aí no capítulo 3, verso 9 e 10 fala assim: Então os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra, olha só, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Foi Otoniel que venceu o rei da Mesopotâmia? Não, foi o Senhor que fez que ele vencesse. Por quê? Porque ele tinha um espírito. E a gente vai ver o seguinte, de todos os juízes que aparecem no livro, né, todos os juízes lá, os líderes, Otoniel é o primeiro. E ele não só é o primeiro, ele é o único que não tem nenhum defeito, porque todos os outros vão ter defeitos. Então a gente vai ver que ele é meio que um modelo, ele é meio que o ideal do que o juiz deveria ser. E nesse sentido, a gente percebe claramente que Otoniel, na verdade, aponta para Jesus. Sabe o que quer dizer Otoniel, a palavra Otoniel? O nome Otoniel? Quer dizer leão de Deus. Leão de Deus. Então, Otoniel, da tribo de Judá, é o leão de Deus. O leão da tribo de Judá. É assim que Jesus é chamado no Apocalipse. Ele é o leão da tribo de Judá. Otoniel é o homem que recebe o Espírito Santo para poder libertar o povo. E a gente vai ver lá no Novo Testamento, então, que Jesus, ele entendia que o que Deus chamou ele para fazer? Deus enviou o Espírito Santo para Jesus, para quê? Para que Jesus, através do poder do Espírito, pudesse libertar o povo. Das mãos dos inimigos, Juízes era Mesopotâmia, Novo Testamento era Roma. Da mão desse pessoal, não. Pior ainda, das mãos do pecado, da morte, do diabo, de tudo aquilo que está por detrás da perversidade desses reinos humanos. Por isso que Jesus vai falar, lá, quando ele está pregando lá na sinagoga de Nazaré, né? Ele pega lá o livro de Isaías, ele lê assim: O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que Deus salvará o seu povo. Como é que Jesus faz isso? Por nós. Então, 3 coisas. Como Jesus consegue, então, dar essa liberdade para a gente, certo? Para a gente se tornar uma contracultura, sem necessariamente formar um exército que derrote a cultura perversa que a gente tem. Porque não vai adiantar nada, na verdade. Como é que Jesus faz isso? Então, primeiro, Jesus não vence a cultura maligna, né, através da guerra. Ele vence através do autossacrifício. Autossacrifício. Na cruz, o pecado que habita o nosso coração, que faz com que a nossa cultura seja perversa, esse pecado, esse mal que está dentro da gente, ele foi punido em Jesus. Ele foi castigado em Jesus, ele foi derrotado em Jesus. Para quê? Para a gente poder ser aceito por Deus. Jesus morreu a morte que a gente merecia, para a gente poder receber a justiça que a gente não merece. Então esse é o primeiro ponto, básico. Ele não faz um exército, ele se sacrifica no nosso lugar, para fazer aquilo que a gente não é capaz de fazer. Segundo lugar, Jesus, ele intercede em nosso favor. Então a gente vai ver lá em João capítulo 17, ele fala assim: Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles. Jesus está orando, falando com o Pai, falando assim: Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles. Por quê? Porque eles não são do mundo. Olha só, a gente já não é mais desse mundo, a gente não está mais dentro da cultura maligna, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo. Percebe? Não adianta a gente querer sair, não adianta a gente querer ir para o mosteiro. Então não peço que o Senhor tire eles do mundo. O que Jesus pediu? Para que o Pai livre a gente, guarde a gente do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Então Jesus não chama a gente para a gente poder ir para um lugar, ficar isolado lá,
para não se contaminar? Ele fala, não, vai para o mundo. Agora, a minha mensagem, estando dentro de vocês, é a mensagem que é a verdade, que purifica a gente, que guarda a gente de se tornar igual um mundo perverso. Então Jesus pede para quê? Para que Deus proteja a gente da influência do mal. E Ele não faz essa oração só antes de morrer. A Bíblia vai falar que quando Ele ressuscita, Ele continua intercedendo ao Pai por nós. Ele está à direita de Deus Pai, no trono, sentado no trono, olhando para a gente e intercedendo por nós. Então essa oração que Ele fez, Ele continua fazendo. A gente pode ter essa certeza que Ele está olhando, Ele está ajudando a gente ativamente, certo? Em terceiro lugar, Ele envia então o Espírito, Ele divide o Espírito que Ele tem com a gente. Lá no Antigo Testamento, só alguns homens, só alguns líderes receberam o Espírito, não é isso? O Espírito veio sobre Otoniel, aí ele foi lá e derrotou. No Novo Testamento, a igreja reunida, ela recebe o Espírito. João também, capítulo 14, Jesus fala assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá com vocês. Mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Olha só, o que o Espírito faz? Ele ensina a gente todas as coisas e faz com que a gente faça o quê? Lembre. Lembra que eu falei lá atrás, que o Tim Keller disse? Qual que é a fonte da nossa desobediência? Por que a gente não confia em Deus? Porque a gente esquece quem é Deus. Quando a gente tem o Espírito, o que o Espírito faz? Foi a história das crianças. O Espírito ajuda a gente a lembrar quem é Deus. Certo? Então, o que a gente precisa fazer então para a gente poder ter esse Espírito? Se lá no livro de Juízes, Otoniel aponta para Jesus, certo? Quem é a gente nessa história? A gente se parece com a esposa de Otoniel, a noiva de Otoniel, Acsá, né? E aí é muito interessante a atitude dela. Porque se você olhar lá em Juízes capítulo 1, verso 13 e 15, você vai ver o seguinte, que então Otoniel conquista a cidade, o pai dele dá a mão da filha em casamento. E aí é interessante que fala assim, que a filha dele, né, a filha do Caleb, chega para o pai dela e pede um presente. E ela fala assim, ó: já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. E aí fala que o pai dela dá tanto as fontes que estão na terra de baixo, quanto as fontes que estão na terra de cima. O que eu entendo quando eu olho para isso? Da mesma forma que a noiva, né, do Otoniel pediu por água ao pai dela, a igreja, que é a noiva de Cristo, também precisa pedir um presente para o pai. No caso dela foi água, no nosso caso é fogo. A gente tem que clamar para o pai, pedir para que ele mande o fogo do Espírito, né? Para quê? Para que, como a gente leu a história aqui das crianças, né, do Pentecostes, que quando a igreja estava reunida, orando, adorando a Deus, Deus enviou o Espírito, né? E aí eles ficaram cheios do Espírito, todo aquele medo que eles tinham foi embora, eles puderam sair. A gente também, preenchido do Espírito, a gente também possa conquistar a terra, né? O que significa isso? Eu vou encerrar com essa citação do N.T. Wright. Ele explica assim para a gente. Olha só. O Espírito é concedido para dar início à obra de tornar o futuro de Deus real no presente. Eu vou até ler devagar. Para que a gente tem o Espírito? Para tornar o futuro de Deus, aquilo que Deus prometeu, real agora no presente. Um elemento chave da vida cristã é aprender a viver de acordo com o padrão do mundo futuro de Deus, mesmo continuando vivendo nesse mundo presente. Então, o que é ser um discípulo de Jesus? O que é ser um cristão?
É a gente viver agora com o padrão do mundo futuro. Mesmo a gente estando nesse mundo presente, esse mundo que Paulo vai chamar de mundo de trevas e Jesus vai chamar de geração perversa e corrupta. O Espírito desempenha o mesmo papel representado na velha história do Êxodo, pela coluna de nuvem e de fogo. Lembra que a coluna guiava o povo? O Espírito é a presença estranha, eu acho interessante o jeito que ele classifica, é uma presença estranha, pessoal de Deus, do Deus vivo, conduzindo, guiando, advertindo, repreendendo, entristecendo-se com as nossas falhas e celebrando os nossos pequenos avanços em direção à verdadeira herança. Então isso é ser cheio de Espírito, ser guiado por essa presença que é uma presença esquisita. Mas como é que ela se manifesta no nosso meio? Atos vai ensinar para a gente, livro de Atos. À medida que a igreja se reúne, ora, clama, jejua, adora, celebra a Deus, o Espírito se derrama.